Voltando aqui, abençoados, na 17ª parte desta mensagem, tirando dúvidas a respeito da salvação. Eu terminei a 16ª parte explicando que Pedro estava enganado. Sim, quando se levantou no meio de judeus, e havia bode também, claro. E Pedro se levantou no meio dos judeus e disse: bem sabeis vocês, olha, vocês sabem, que Deus há muito tempo me levantou dentre vocês, judeus, para que os gentis, virou para o segundo rebanho, ouvissem a palavra da minha boca, o evangelho, e crescem. E eu te mostrei que isso é mentira, porque ele estava se passando por apóstolo de Cristo, enquanto ele era apóstolo de Jesus de Nazaré. Sim, porque abençoado com todas as bênçãos, imagina que uma pessoa é um trabalhador normal e de repente o seu patrão morre, ele fica sem emprego, e o que vou fazer agora? Bom, preciso me colocar numa outra posição. E esta posição que Pedro tentou se colocar não lhe cabia. Sim, porque a posição era de Paulo. Cristo chamou a Paulo no caminho de Damasco e disse: eu vou te mostrar o quanto tu vais sofrer pelo meu nome. Então Pedro, quando Jesus de Nazaré morre, Pedro e os demais discípulos, ora, ficaram sem serviço e pensaram: o que eu vou fazer? Bom, só tem uma coisa a fazer, olha, vamos fingir que nós somos apóstolos de Cristo e combinaram lá. Bom, eu vou me levantar e vou dizer: olha, Deus me ergueu para pregar para vocês, gentis. E olha, você imagina a contenda que houve entre Pedro e Paulo, Pedro e Tiago, porque Tiago também foi outro que disse que a fé sem obra é morta, apontando para o dom da fé. E não é verdade, porque Deus não te daria uma fé tão poderosa que dependesse de tuas obras. Paulo disse que nós não andamos por obras, sim, não andamos por vista e nem por obras, porque nossas obras foram acabadas desde antes da fundação do mundo. Então Pedro ficou sem serviço e todos eles começaram a fingir que eram apóstolos de Cristo. É nesse sentido que Paulo fala, estes tais apóstolos falsos, nesse sentido. Não é que eram bodes ou cabritos, não, nada disso. Tiveram o seu papel importante, tiveram o seu trabalho nos dias de Jesus de Nazaré. Nos dias da ressurreição para frente, olha, o mistério foi dado a Paulo, não queriam compreender. Achavam que tudo que passava ao lado de Jesus tinha um merecimento de continuar a ser. Mas não, o marido morreu, não pode entrar em adultério. Porque a igreja hoje está casada com o ressuscitado. Por isso Paulo disse, olha, estamos mortos à lei para pertencer ao outro. Então Paulo vem, em Atos 13:47, Cristo lhe diz: eu te pus para a luz dos gentis, para que sejas de salvação. Observe agora Gálatas, venha comigo em Gálatas, volta em Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, verso 14, e veja o que diz a palavra. Mas quando vi, Paulo dizendo, mas quando vi, é o contexto que eu havia parado aquela hora, quando vi que não andavam bem, direitamente conforme a verdade do Evangelho. E disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentis e não como judeu, por que obrigas os gentis a viverem como judeu? Compreende o reino? Paulo disse anteriormente que repreendeu ele cara a cara. E aqui Paulo prossegue dizendo: quando vi que não andavam direitamente, todos não andavam direitamente, conforme a verdade do Evangelho. E eu mostrei há pouco que Paulo disse: a verdade de Cristo estava em mim, nele. E Paulo, conhecendo o mistério, percebeu que eles não estavam andando bem, direitamente, conforme a verdade do Evangelho. Por quê?
Sim, porque Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, disse, olha, você tem que se batizar na água para receber o Espírito Santo. E Paulo disse que nós já temos o Espírito, fomos batizados na sua morte. Olha, não tem que se jogar em água, não tem que batismar em rio para receber Espírito, não. Assim que tu nasceu no teu segundo nascimento, sim, quando tu saiu do ventre de tua mãe, tu já tem o selo do Espírito abençoado. A preocupação do sistema é que quer falar língua. Olha, eu contei a história do meu falecido pai, que queria falar línguas e não conseguiu falar, ficou chateado, se afastou. Eu também contei a história que a irmãzinha teve uma visão aqui no meu lar, na época da minha mãe, que se reunia com os abençoados do sistema, sabe? Era uma reunião bonita, mas não tinha entendimento, não tinha conhecimento, mas tinha vontade, tinha louvor, tinha humildade. E ela, humildemente, sem entendimento, claro, disse que foi no céu e viu o livro da vida. Olha, eu não sei como que ela conseguiu ver o livro da vida se abrindo, porque só tem um que é digno de abrir, mas ela viu o livro se abrir, disse que olhou bem procurando nomes e lá estava Antoni. O nome do meu pai é Antonino, que vem de uma dinastia. E cadê o Nino? Procurar o Nino e não achava o Nino, só tinha o Antoni, e cadê o Nino? E ela disse, olha, Deus disse que já passou a borracha e está quase apagando tudo. Olha, mande que ele volte correndo, porque se não voltar, olha, vai apagar o nome do livro da vida, e quando apagar ele desce direto para o Tártaro. E minha mãe entrou em desespero, porque, olha, também não tinha conhecimento, tadinha, sofria com essas mentiras que, se ela tivesse no lugar de Pedro, Paulo chamaria de falsa apóstola. Sim, porque falsa porque não tem entendimento, porque está em adultério espiritual, seguindo Jesus de Nazaré, o véu que cobre as nações. Compreende o reino? Então Paulo diz, quando vi que não andavam direitamente, conforme o Evangelho. Às vezes você vê um pastor bem arrumado, fala bonito, olha, com aquela voz, e vem te dar um conselho, uma palavra que aparentemente, como a de Pedro, é boa. Mas não está conforme o Evangelho. Está conforme as doutrinas dos apóstolos. Ou então os princípios elementares da doutrina de Cristo nos dias de carne, o qual Paulo disse abandona. Então, às vezes a intenção é boa, mas o exercício é inválido. O exercício da função daquela pregação não tem valor. Compreende o reino? Essa é a necessidade de apostolado na igreja. Sim, para que tu possa compreender que a tua chamada é aqui, nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 3, verso 8. Quero voltar aqui também nessa passagem. Efésios 3, verso 8. Veja o que diz aqui. Eu já li essa passagem umas 2 vezes, mas eu tenho explicado também em outras mensagens que a repetição de algumas passagens, na verdade, é a mãe do ensino. Cada vez que eu volto numa passagem, tu recebe um ponto a mais de iluminação nos teus sentidos. Você recebe essa palavra? Tu recebe, sim, porque tu é ovelha. Veja, Efésios 3:8. A mim, o mínimo de todos os santos, João, Pedro, Tiago, Lucas, Mateus, Marcos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentis, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Foi dado a ele, para anunciar entre os gentis. Tu compreende agora, abençoado? Tu tens a mente de Cristo. Ativa aí os sentidos. Tu compreende agora que João, Pedro, Marcos, Lucas, Mateus, Tiago, tudo era judeu. E a mensagem de Paulo foi para os gentis. Como, pois, tu quer que eles tivessem compreendido? Não podem. Assim, todo aquele que não tenha chamado ao apostolado não vai compreender as cartas do apóstolo Paulo.
vai compreender doutrinas dos apóstolos e de Jesus de Nazaré. Compreende o reino de Deus? Efésios 4 e 7, aí mesmo, 4, na mesma página, verso 7. Observe essa passagem agora. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Compreende a hierarquia intrínseca aqui nessa passagem? Tu tens a mente de Cristo? Tu compreende? Olha, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida. Há uma medida, pessoal. A medida, ela vai de acordo com a tua posição. Que aí você tem que ouvir a mensagem, a hierarquia, para você entender o que eu estou falando. Existem salvos chamados ao apostolado que também não compreendem toda a graça de Deus. Porque é por medida. E a medida é baseada na tua hierarquia. A hierarquia te promove a capacidade de compreender ou não compreender. E eu volto a seguir.